Sexta-feira, 5 de setembro de 2025, 9 horas da manhã. Eu tô aqui com a cachorrada na área da jardinagem, arborização. É um saco, eles ficam puxando, perseguindo carniça, mas tem que passear com os bichinhos. Você é um humanista. E marxista. Ok. Mas, ao mesmo tempo, você defende a permanência ou o desenvolvimento ou o estímulo e o incentivo à indústria armamentista brasileira. Não é um tanto contraditório isso? Meu camarada, veja, nós do PCBR, a gente defende a bomba atômica brasileira, viu? Os últimos vídeos que eu fiz sobre a bomba atômica de Jones Manuel estão dando o que falar. E muita coisa interessante nos comentários que hoje eu preciso dar uma recapitulada. Em relação ao vídeo do Ferrão da Arraia, a bomba atômica, a limitação dos web revolucionários com a questão ambiental. Em relação a esse vídeo que eu publiquei ontem, teve alguns comentários, muita gente entendeu perfeitamente a questão, mas sempre tem aquele, né? E é com aquele que eu preciso dialogar. O nome da pessoa é JM Silva. Eu não entendo isso. A pessoa quer travar debates nas redes sociais e não bota o próprio nome verdadeiro. JM Silva. Agora eu vou ter que chamar o cara de JM Silva. Bota o nome real ali, o meu Rodolfo, o Marcelo Camargo. Opa, Rodolfo, tudo bom? Bem-vindo de volta aí da viagem. Espero que você esteja com menos frio do que eu. O unicórnio alado. O canibalismo é autossustentável. Alguém tem dúvida disso? E ele primeiro escreveu para mim: Rodolfo, continue falando da BR-319, colapso climático, etc. Geopolítica, você deixa para quem entende do assunto. Geopolítica, você deixa para quem entende do assunto. Então, o que é geopolítica? Ninguém sabe, né? Repara bem, quando alguém diz que entende de geopolítica, você pode ver com certeza que é um imbecil. Ai, meu Deus, é muito burro! É burro! Só pode ser burro. Olha só. Ele não sabe nada de geopolítica, não sabe nada de BRICS. Aí agora ele fala que quem entende de geopolítica é um imbecil, né? Aposto que é a mesma opinião do cupincha dele, o Paulo Giraldelli. Ele é cupincha do Paulo Giraldelli, né? Agora, o Paulo Giraldelli deu pra brigar com o Bentinho da MTV. Agora fazendo muito sucesso no Chapado Crítico. Bom, gente, vamos lá? Vamos começar? Essa é a nossa segunda aula nesse curso tão pioneiro. Afinal de contas, não é? A gente já teve aulas aqui de espanhol, de alemão, de inglês e francês, mas agora, pela primeira vez, nós abrimos um curso de pajubá ou bichês, não é? Afinal de contas, a gente tem que estar sempre antenado às novas tendências, não é? Prestando atenção nas várias formas de se falar o quê? O português, não é? Como nós temos, por exemplo, o internetês, o... Essa fala desse personagem do Marcelo Adnet na MTV é fantástica, porque é justamente sobre o internetês que a gente está falando aqui no vídeo, que o internetês é um tema de estudo do professor Paulo Giraldelli. Veja o seu livro mais recente, O Capitalismo 4.0. Gauchês, o dialeto do Tiririca, não é? Então nós vamos agora recordar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada a gente viu a diferença entre bi, mona, drag, boy magia, maricona, cracuda, biça pão com ovo e tinky winky. Bom, eu queria saber de você, Pedro.
O que diferencia, basicamente, um boy magia de um bofe escândalo? Então, o bofe escândalo é hétero e bonito, Sim. o boy magia é jovem e bonito e não é necessariamente hétero. Eu achei bastante divertida essa interpretação do Bento Ribeiro. Ele é filho do famoso Ubaldo Ribeiro. O Gil é meu amigo. Recentemente, ele criou um canal que está crescendo muito, fazendo muito sucesso, que é o Chapado Crítico. E eu vejo coisa boa na internet. Aí sim, Rafa, aí sim. Eu usava bastante droga nas antigas, ia no médico consultar, falava pra ele, ó, eu uso bastante droga, mas como bastante salada. Ele falou que não faz mal. Mas eu também gosto de ver porcaria Não faz mal, usar bastante droga e comer bastante salada não faz mal. pra me divertir. E o fato é que eu achei muito engraçado o senso de humor. Ele tem um senso de humor ressentido, mas com o qual eu me identifico também. Por exemplo, ele faz muitas críticas ao pessoal do Porta dos Fundos. E depois que eu comecei a dialogar, ou tentar dialogar, ou construir diálogos imaginários com o pessoal do Calma Urgente, e eu estou tão decepcionado com a postura deles em relação à questão energética, apostando numa transição energética em que as hidrelétricas estão escondidas num cesto de energias renováveis, e ninguém fala mais disso. A Alessandra Orofino defendendo a distribuição de terras públicas, inclusive para a indústria madeireira ao longo da BR-319. Aí eu vejo o Bento Ribeiro detonando o Gregório e sua turma. Eu não posso deixar de achar engraçado. Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Ô Bento, não leva a mal. O canal do Professor Paulo é muito bacana. Se você for reparar, ontem mesmo ele publicou uma análise da questão do agro, né? Como que o agro tá nos sequestrando e como isso passa pelo endividamento que eles não pagam. Eles dizem que são os melhores do mundo, mas não pagam. E como isso afeta as ações do Banco do Brasil e a política nacional. Tem muita coisa bacana. Eu não quero dizer que ele é toda a minha salada e que você é uma droga. Comer salada é bom, cara. Agora, se o cara só usar droga, daí faz mal. Mas se o cara, variar um pouquinho, não dá nada, não. Né? Eu me divirto, né? Principalmente quando você fica zoando aí essa turma de boçais que domina a cultura jovem brasileira. Mas o que incomodou mesmo o Professor Paulo, eu tenho certeza, foi principalmente a coisa do vape, né? Eu não tinha reparado, eu tinha visto alguns vídeos seus, negócio zoando o filme do Didi, zoando o filme da Sandy Júnior, é engraçadíssimo. E eu não tinha reparado na coisa do vape. Não vou discutir se você vai tomar vape ou não, mas o teu filme não é todo cortadinho? Corta, vai lá, tira esse pedaço, mostra a coisa boa. Obrigado, Marcelo, valeu. Então, deixa eu te falar, olha só, eu aqui, né? Olha o que eu mostro, ó. Eu planto flores na beira do Rio Xingu, né? É claro que todos nós temos nossos vícios, as nossas fraquezas, mas vamos trabalhar com a virtude, com o que a gente tem para mostrar de melhor. E o seu humor ressentido, para mim, não deixa de ser uma virtude. Excelente resposta. Mas corta o vape, né? É só cortar um pouquinho. Eu também, quando tô gravando, às vezes tô com a boca suja, às vezes eu tuço, às vezes eu me engasgo. Às vezes tem uma coisa que não é muito legal de mostrar, eu corto. Faz parte. Muito bem, muito boa resposta. Ou como nós diríamos em bichês, arrasou, bicha! Te dou uma surra de neca nessa indaca! A própria geografia, já depois daquele momento inicial lá das expansões, das caravelas ali, que a geografia tinha sua função, hoje em dia não se sabe nem o que é geografia exatamente, né? Porque às vezes a pessoa está estudando biogeografia, às vezes está estudando desenvolvimento econômico, economia, né? Às vezes está estudando biologia.
Ou geologia também, né? O nosso amigo Marcelo Camargo, que fala tão bem sobre a questão energética, sobre o problema das hidrelétricas, é geólogo. Aí o pessoal da geografia já vive meio no pântano. Agora, quando vira geopolítica, você pode ter certeza que lá vem merda. Para quem é formado na área. Caramba, eu dei uma volta tão grande que até eu me perdi. Isso aí é aquele JM Silva dizendo que eu devo deixar a geopolítica para quem é formado na área. Eu tenho que falar de BR-319, de colapso climático, mas geopolítica deixa para quem entende, para quem estudou. Aí o unicórnio alado, maravilhoso, escreveu: bando de otários que acreditam nisso. Me refiro ao Jones Manuel e sua narrativa sobre a bomba H. Como diria outro grande humanista, Ernesto Che Guevara de la Sierra, não se pode confiar no imperialismo nem um tantinho, assim, né? Então veja, a gente gostaria que o mundo fosse um mundo pacífico. Não, tudo bem, a gente não pode confiar no imperialismo, tá ótimo. Agora, o que Che Guevara pensaria numa América Latina, todo mundo com bomba atômica? Todos os países aqui com seu arsenal de bombas atômicas. E não é só bomba não, tem que ter o míssil para lançar a bomba, tem que ter o avião, tem que ter o sistema de defesa. É por aí que você acha que a gente vai? Um mundo em que os conflitos fossem resolvidos apenas num diálogo, que a legislação internacional fosse respeitada, que a Carta da ONU fosse respeitada, mas não é assim que funciona, né? A gente tá vendo nesse momento, por exemplo, a besta-fera nazi-sionista. A besta-fera nazi-sionista. Eu vejo uma semelhança tão grande disso com o discurso do esquilinho nervoso, né? Aliás, sabe que o esquilinho nervoso foi recebido com aplausos no Senado Federal? Eu fui mesmo, baixa audiência, fui mesmo em reconhecimento ao meu trabalho, que eu sou, se não for o maior, eu sou o segundo maior biólogo do Brasil, que o primeiro é o Richard. Aliás, eu queria pedir apoio para vocês agora esse ano, talvez se eu ganhar o prêmio IBEST 2025, aí eu vou poder falar que eu que sou o primeiro. Você entende o que a gente fala quando diz que esse é o pior legislativo de todos os tempos? Praticar um genocídio contra o povo palestino. Israel já atacou o Líbano, já atacou o Iêmen, já atacou o Irã, já atacou a Síria de maneira impune e tem cobertura dos Estados Unidos. Então veja, no mundo que a gente vive, a paz ela depende da capacidade de defesa. Aí o mesmo JM Silva respondeu: não é narrativa de Jones Manuel, é apenas geopolítica básica. Vai estudar um pouquinho? Eu detesto essa resposta. Vai estudar um pouquinho. Não, e olha que eu sou professor, e eu não falo isso pra ninguém. Se alguém vem com alguma coisa que ele tá entendendo errado, explica logo, não fica mandando estudar. E aí o unicórnio alado responde, né? O Jones não é um imbecil. Imbecil é quem acredita em tudo o que ele fala e não para pensar. Então a minha amiga Jaqueline Girão comentou: eu acho interessante o Jones Manuel dialogar com a direita porque ele é estudioso e bom de argumentos, mas a ideia da bomba atômica é completamente estapafúrdia. Pois é, então, o outro dia alguém foi chamar o Jones Manuel de vagabundo. Eu falei, não, vagabundo não. Porra, o cara fala pra caralho, o cara fala o dia inteiro, ele faz cada vídeo imenso, ele ainda viaja, dá palestra, ele fala muito, mas não adianta, 90% do tempo você tá falando uma coisa boa, importante, interessante, uma coisa que o povo precisa entender, explicando de uma forma didática, maravilha, mas depois solta uma dessa de bomba atômica, quebra tudo, entendeu? Compromete tudo. Aí o outro fala: Rodolfo, por que você não fica falando de BR-319? Sabe por quê? Porque YouTube é diálogo, tá? Ninguém tá questionando mais BR-319. Se tem algum ambientalista nesse Brasil, ele tá reclamando da hospedagem da COP, porque não consegue chegar lá, né? Eu não tô nem preocupado com isso. Eu não tenho nem a barraca, nem o pinico ainda, mas eu sei que na véspera eu compro.
E eu comecei a falar de Jones Manuel quando eu vi ele defendendo as ferrovias chinesas que iam cortar o Brasil de leste a oeste, norte a sul. E aí eu comecei a questionar os impactos ecológicos das ferrovias chinesas, né? Aí não tem jeito. Como ele fica se autopromovendo o tempo inteiro, se eu boto Jones Manuel na capa do vídeo, meio caminho andado para bombar. Talvez se eu botar o Bento Ribeiro, então, será que eu chego a 500 ou 1000 visualizações, talvez? Não sei. Mas pra quê também, né? Aí o JM responde: unicórnio, quero ver você refutar. Se junte aos 20 liberais e vá lá debater com ele. Eu adorei a ideia. Eu quero começar a campanha imediatamente. Leve o unicórnio ao lado. Não adianta lutar contra a realidade. O progresso é um fato. Para debater com 20 liberais e Jones Manuel. O negócio todo é saber fazer escolhas entre as alternativas possíveis e viáveis. Aí o Marvin maravilhoso, comenta, né? Geopolítica do substituto para piroca, que ele destruiu no anabolizante e na tremembolona. O Marvin eu conheci na galera da Esquerda Reflexiva, que é o nome da turma que acompanha o professor Paulo Gueraldelli. Você entendeu o que ele falou? Ele está dizendo que a bomba atômica para o Jones Manuel é para substituir a piroca que ele destruiu na marombagem e na... como é que é? Tremembolona. Você querer uma bomba atômica para dar vazão ao vazio deixado por um membro adormecido, é explicável pela psicanálise. E o Marvin entende do assunto. Você vê que quando é aquela coisa do carro, do carrão, né? Do cachorrão. Eu tenho 1 milhão de charges a respeito. E o professor Paulo fez um comentário sobre o porrete do filho do Ubaldo, do Chapado Crítico, né? E ele não gostou. Mas o porrete é clássico. Assume o porrete, ele é teu falo. Tranquilo, você pode ter o teu e pode ter o porrete também. Não leva mal, não. O professor Paulo já disse que eu ando aqui, ó, metido na lama, no mato, ó, juntando lixo, ó, lixo que o povo joga, ó. O povo joga lixo aqui, eu fico juntando com as minhas mãos, que seria uma espécie de vingança, vingança contra o meu pai, que tinha tudo que me deu de tudo para andar nas altas rodas da economia, da política. No entanto, eu tô aqui no meio do mato. Essa cara de novo, esse novo, desse jeito escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. E vai saber, né, se não faz sentido. Não leva mal, isso é de menos. O teu humor ressentido tem o seu valor. E presta atenção no negócio do vape, corta fora. Marcelo Camargo comentou: até onde eu sei, a última vez que se falou de bomba atômica brasileira vinha da boca de Milico. Que progressismo raso, cruz credo. E foi mal, não deu nem tempo ainda de você chegar, mas eu já vim te encher o saco aqui para fazer uma nova palhinha no canal e falar do que costumo fazer, né, sobre energia hidrelétrica, mudança climática, tudo isso nesse ano de COP aqui no Brasil, né, que está se aproximando. Então eu acho que fazia sentido atualizar um pouco o canal com como vem sendo o ano de 2025 nesse contexto aí das usinas hidrelétricas, né? Veja lá então, veja lá o vídeo que Marcelo Camargo fala da questão hidrelétrica. O comentário dele que é o fundamental agora. É papo de milico esse negócio de bomba atômica. Por que Jones Manuel tá falando disso? E aí Jones Manuel fala o seguinte:
Não. É bomba atômica, mas não é com esse exército, porque esse exército aqui é lacaio dos Estados Unidos. É bomba atômica na mão do exército que vem depois da Revolução, tá? Então ele acha que a gente tem alguma chance de derrotar o exército. Aqui, olha, eu moro do lado de uma base do exército, 51 bis, né? É bem ali, olha. É um mundo à parte aquilo ali, né? Eu fazia pesquisa ecológica lá, até que foi ficando cada vez mais difícil. Na época de Bolsonaro não deu mais, não dá. Politicamente você não consegue nem autorização para entrar naquela mata. Só que para receber os golpistas de 8 de janeiro se manifestando ali depois da vitória de Lula, aí sim, aí não teve problema. Aí a burguesia da cidade, a burguesia agrária aqui, acampou na frente do quartel, que não entrava e não saía um tanque se precisasse. Antes disso, uma vez eu estacionei o carro lá sozinho, num canto meio longe, mandaram eu tirar porque ali era a área de segurança nacional. Na época do pós-eleição do Lula já não era mais área de segurança nacional. Você acha que a gente vai derrotar esse exército? Né? Fazer uma revolução, fazer uma bomba atômica para Estados Unidos não impedir a revolução. Aliás, engraçado, porque você fala que a bomba atômica é para não impedir a revolução, mas você fala que a bomba atômica deve ficar na mão do exército revolucionário. Como é que é essa cronologia aí de conseguir a bomba atômica? Talvez a gente pode conseguir emprestado, né? Talvez a Rússia manda pra gente, a China, né? Que ideia boa, Jones Manuel, ó. Nota 10, cara. Veja, a República Democrática Popular da Coreia, pode-se falar o que for da Coreia do Norte, mas fato concreto é, a Coreia não foi destruída nos últimos anos. A Líbia foi, a Síria foi, o Iraque foi, o Afeganistão foi. E sabe por que a Coreia não é invadida? Porque a Coreia tem armamento atômico e míssil de alcance intercontinental. Então, se um dia o Trump quiser frescar e pensar assim, eita, vamos invadir a Coreia, vamos não. Porque eles conseguem afundar a Coreia do Sul, o Japão e chegar nos Estados Unidos. A tranquilidade que ele fala, ninguém vai frescar com a Coreia do Norte não, porque eles conseguem afundar Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Parece que alguém jogando hora ali com os amiguinhos no tabuleiro. Você entende o que é a infantilização? O problema do Brasil não é a adultização, é a infantilização do adulto. Então, infelizmente, enquanto existe um sistema imperialista, porque os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, né? Os Estados Unidos é o maior orçamento de guerra do mundo. A gente precisa ter capacidade de defesa para enfrentar o imperialismo. É claro que a gente não defende essas forças armadas. Defende qual então, bonitão? Porque são essas que estão aí. Vai trocar como? Me explica. Que tu não consegue nem um partido para se candidatar. Que o povo diz que você é um oportunista, sanguessuga de partido. Vai fazer revolução agora frequentando o podcast de extrema direita? Ganhando seguidores no Instagram? Aí depois fica chorando. Derrubaram meu Facebook. Nazista me mandou e-mail me ameaçando. Ai, meu Deus. É porque não tinha e-mail na época, né? Porque imagina se tivesse e-mail já quando foi escrito o Poderoso Chefão, na hora que quisesse pregar um susto aí nesse cineasta que negou o favor ao Dom Vito Corleone. Em vez de ter metido uma cabeça de cavalo lá, já pensou se ele mandasse um e-mail? Nossa, aí era terror.
Porque, como eu já falei, essas forças armadas são forças de ocupação. Elas servem para reproduzir o interesse da classe dominante. Mas toda revolução precisa de uma política de defesa. E uma política de defesa passa por desenvolvimento de um complexo industrial militar, sim. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Capacidade de produção de armamento, capacidade de produção de escudo, de mísseis, de foguetes, de mísseis interbalísticos e de uma bomba atômica para fins pacíficos. Aham, Cláudia, senta lá. Aham, Cláudia, senta lá. Aí o mesmo JM Silva respondeu ao Marcelo. Os comunistas sempre defenderam a bomba atômica para a garantia da soberania nacional e o anti-imperialismo. Cara, eu sempre lamentei a derrota do comunismo contra o capitalismo. Eu não tô aqui de vermelho por acaso. Não, é porque é uma blusa boa que eu comprei na época da campanha de Lula. E o vermelho não é a cor do PT por acaso. Mas, uma vez que finalizada a Guerra Fria, o mundo está entrando em colapso. Não tem espaço para fazer. Uma vez que a gente já está nessa merda toda, eu acho até melhor então que o comunismo tenha sido derrotado, porque imagina só, cara, travar uma guerra contra aquele exército, entrar em guerra contra os Estados Unidos, sabe? Eu digo, a vida não tá fácil por causa do colapso climático. Esse ano até tá chovendo um pouco aqui na beira do Lago de Belo Monte, mas imagina se a gente estivesse em guerra com os Estados Unidos. Fala sério, cara. O comunismo e capitalismo arengando como estavam na Guerra Fria e como agora, desde o pós-guerra. Estou aqui no Jardim São Francisco, onde eu trazia o pitoco. Vocês lembram? É um parque público, Bento. O Bento achou que o Paulo Giraldelli vivia dentro de um sítio, que era o sítio dele. Paulo, mais urbano é impossível. Ele disse que em sítio ele não vai nem para passear. Aqui, ó, arrumei umas plantas aquáticas para talvez melhorar a transparência da água, uns aguapés. E o Pitoco? O Pitoco é um cachorro, Golden Retriever, igual o meu doguinho. Né? Foi muito importante na vida do professor Paulo. Então o Bento não entendeu nada, não prestou atenção em nada. Pessoal, o cachorreiro tá todo aqui. Então vocês vão escutar alguns latidos, né, do pessoal que se mantém cachorreiro. Bem, vou falar de uma coisa desagradabilíssima. É que não há como não falar, né? É do tal de Bentola. A gente ri porque é um caso de ressentimento agudo e provoca riso. Mas... Tá, você não gosta desse apelido Bentola ou acha que só algumas pessoas podem usar? Tudo bem, eu entendo. Mas dizer que provoca riso, cara, você é um comediante. E isso aí é um elogio e eu acho engraçado o ressentimento. Eu acho engraçado quando você zoa o Fábio Porchat, os roteiros previsíveis de comédia do Porta dos Fundos. Então, rir disso, dizer que a gente ri disso, é bacana, cara, tu é comediante. Mas a atuação social dele não provoca risos. E o professor Paulo tá falando da coisa do vape, né? Corta, cara, corta. Se você não consegue passar o tempo da gravação sem fumar, corta. Ela é preocupante, principalmente nesses nossos tempos que o neoliberalismo, propagando a maior liberdade que se possa ter, a ponto de você não ter sociedade,
se juntou ao neofascismo. Isso é muito importante, né? Eu vi a resposta do Bento para o professor e ele faz pouco caso da filosofia. Filosofia não é pouco importante, não, é importantíssima. Sabe quem é que faz desdém da filosofia? O esquilinho nervoso, né? Que tem traços neofascistas, que não por acaso dialoga com Jones Manuel, né? Você sabe aquele povo que fala, Jones Manuel não é esquerda, coisa nenhuma. Esse papo autoritário aí de bomba atômica é muito suspeito para mim. Que é o autoritarismo máximo e uma, digamos assim, uma espécie de pregação da anomia social para ressurgir por baixo da anomia social as propagações autoritárias do capital, das certas pessoas, de certos grupos, talvez até do Estado. Pois é, o Estado, que para Jones Manuel seria detentor da bomba atômica, e o esquilinho nervoso vive falando em Estado forte. Precisamos de um Estado forte. Atômico. E é engraçado que quando você vê a resposta do Bento ao professor Paulo, é igualzinho os vídeos do esquilinho nervoso. Embora este conjunto neoliberal e neofascista que está aí se diga anti-Estado. Anti-Estado quando é o Estado a favor dos trabalhadores. Quando é a favor dos ricos, completamente a favor da intervenção estatal em economia. Vai vendo quem vai ser favorecido por essa ferrovia chinesa que corta o Brasil de leste a oeste, de norte a sul. Tô gravando comendo açaí. É o agro. São os mineradores. Eles que vão ganhar com esses trens chineses abrindo saída para o Pacífico direto para a China. Por isso eu tô com os dentes tudo preto também. Ninguém veio me estorrar a paciência. Nesses tempos perigosos, uma figura que poderia passar desapercebida nos anos 60, 70, 80, até 90, como o Bentola, se torna alguém que a gente deve alertar. Porque veja, o sujeito não cresce. Portanto, sintoma dos nossos tempos, né? Essa crítica podia ser para mim também. Você vê, eu faço hoje o que eu fazia quase quando eu era criança. Aqui, ó, fico criando peixe. Será que os peixes vão aparecer? Gravando vídeo no YouTube. Mas isso é pela minha condição de professor de universidade federal, né? Mesmo quando eu vou dar aula, né? E essa semana eu dei um monte de aula de noite. Eu tô falando sobre os assuntos que me interessam. Falando de bicho, falando de planta, falando de ecologia. E... Olha lá, ó, os Oscars. Então, se alguém disser que eu não cresço também, eu não vou dizer que tá errado. E isso não é necessariamente ruim. A não ser que a sua infantilização seja, por exemplo, como a de Jones Manuel. Eu quero uma bomba atômica para jogar nos Estados Unidos. Isso é a infantilização que não contribui com nada. Ou então do Felca, tira as meninas da internet, não pode rebolar na internet, estão adultizando as crianças. Isso é infantilização besta. Olha quanto peixe lindo, ó. Eu faço hoje o que eu fazia quando eu tinha 13 anos. Só que agora eu construí um lago gigante, né? O adulto infantizado. Porque as pessoas estão preocupadas com a adultização. Não, eu estou preocupado com o contrário. Com a infantilização do adulto. A adultização é uma mentira. Do jeito que eles fazem aí, né? Focalizando só sexo é uma bobagem. Agora... Pois é. A adultização problemática é o jovem que devia estar estudando, está sendo obrigado a trabalhar. Essa sim é que é uma merda. A infantilização, a contínua infância
a infância praticamente se transformando numa espécie de condição de vida. Então ele diz, né? Eu ganhei um dinheiro do Papis. O Papis me deixou um dinheiro para eu brincar. Veja que isso não é o fim do mundo, né? Essa casona aqui que eu moro, eu também construí com o dinheiro do Papis. Não, veja. Primeiro ele deveria se referir ao meu pai. Mas quando ele diz Papis, ele mostra a sua faceta infantiloide. Já não mais infantil, infantiloide. Ele é um adulto. Não conseguiu se estabelecer no meio artístico, então inventou de fazer um coach do ressentimento. Ele é uma espécie de filho do Pondé. Aí esse cara, para mostrar que ele está num processo de infantiloidismo, ele fala do Papis que deixou um dinheiro para ele e que ele vai se vingar, e aí ele leva, né? Ele leva um taco de beisebol. Você vê a ignorância da figura, né? O cara é tão ignorante que ele deveria ler um pouquinho de Freud e saber, não vou levar um taco de beisebol, porque, né, é a mostra de que o símbolo fálico está aí presente na minha vida. O pipi do meu pai, simbolicamente, continua sendo maior que o meu. Aí o Bento não gostou dessa fala do professor Paulo, do símbolo fálico, né? Que o taco é um símbolo fálico. Pô, claro que é. Mas qual é o problema, cara? Olha aqui, olha. Eu estudo Palmeiras. Eu vim estudar Palmeiras. Será que ela é símbolo fálico? Será que a palmeira é o pipi? Olha só, ó. Olha o tamanho da minha palmeira, ó. Mesmo que ninguém saiba direito quem é o pai dele. Que é o escritor, o Baldo Ribeiro, se não me engano. E olha essa outra palmeira aqui, ó. É a palmeira vermelha. Ah, ela é a minha preferida. Será que a palmeira vermelha é fálica também? Pois é. Ô Bentinho, quando o professor Paulo fala do Baldo Ribeiro, não é que ele nunca ouviu falar. Não tá na lista de leituras dele, mas tudo bem, ninguém tá questionando. Pô, teu pai aí, basta ver o que a Fernandinha, né? Fernanda Torres fala da casa dos Budas ditosos, né? E o professor Paulo adora a Fernandinha. Então, tá tudo em casa. O problema é essa coisa da infantilização, né? Que a gente vê, e não é uma coisa sua, exclusiva. Tem o Jones Manuel, Tá tudo infantilizado, e a gente vê isso no baixo nível das discussões, a gente vê isso também no Calma Urgente, no Gregório, no Bruno e na Alessandra, da forma irresponsável como eles se recusam a ver a questão das hidrelétricas no debate da questão ambiental. E tudo bem, né? Segue com a crítica. Nada ele gosta. Nada ele gosta. Olha aí, parece até eu falando de política. Tudo. Ele tem 10 adjetivos para falar contra, mas nenhum argumento. Isso que é importante, nenhum argumento. Aí, tá vendo? O argumento é fundamental. O problema não é não gostar de nada, né? A gente tem que focar no argumento. E lá pelas tantas ele começa a degustar um cigarro eletrônico. E aí mora o problema. É só o vape que eu acho legal cortar e tirar fora. No mais, se você tem um humor ressentido, não é o fim do mundo. Tem o seu valor. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.